O motivo de eu querer fazer esse vídeo aqui hoje é só para esclarecer um pouquinho a mais da live que eu tinha feito ontem, né, ontem à noite, onde eu pude dar bastante detalhes, né, bastante detalhes do porquê eu não acredito que essa história da Operação Storm seja uma história verdadeira, né? Eu pude mostrar, pude ler alguns textos e pude esclarecer ponto a ponto a origem disso tudo, né? E por que as pessoas estão comprando essa ideia de que a Operação Storm de fato é uma operação que vai resolver o problema das pessoas. Ah, Infelizmente, algumas pessoas entenderam a live, né? Algumas pessoas entenderam a razão por que eu estava explicando aquilo, mas muitos começaram a me chamar de comunista, de esquerdista disfarçado, infiltrado dentro da direita, de que eu faço parte da elite, de que eu estou escondendo alguma coisa, aquele bando de bobagens, né? Que a gente realmente faz a gente pensar, cara, que mundo que a gente está vivendo? A direita, né, cada dia ela está se dividindo cada vez mais, ela não consegue entrar numa união e começar a acreditar em fantasias. Infelizmente, né, alguns canais de YouTube, aliás, quase que na sua totalidade, estão falando a mesma coisa, criando fantasias, histórias imaginárias, vendendo uma coisa que não tem lógica, né? Não, é uma coisa completamente sem fundamento, né? E eu vou falar rapidamente porque eu acho que isso não tem nenhum fundamento. Eu até acredito que essas pessoas não estejam fazendo de uma maneira mal intencionada. Talvez eles estejam de fato acreditando, né? Porque tudo isso nasceu aqui nos Estados Unidos em 2017 por um grupo, né, que se diz da direita, eu diria que é uma direita extremamente extremista, chamado QAnon, né? O QAnon. E o Q é o nome do cara que ele nunca se revelou o nome dele completo, só sabe que se inicia com Q, pelo menos é o que ele falou. Então, no chat room, numa sala de conversa, ele começou a jogar essas ideias, que em muitas partes é verdade. Existe sim globalistas querendo mudar o mundo, a nova ordem mundial de fato existe. São grupos que querem mudar a história do planeta. Isso sempre aconteceu durante todo o percurso da humanidade, né? Mas ele começou a fantasiar mais, começou a fazer com que o seu desejo, né, se tornasse realidade, mas de uma maneira fantasiosa. Foi o que aconteceu. Ele começou a disseminar essa ideia por vários grupos de redes sociais e tal, de que haviam dezenas de atores de Hollywood que estavam já sendo presas e uma outra quantidade absurda já de atores, celebridades, políticos que já foram executados, né? Que já tinham sido executados. Inclusive, o que está concorrendo agora ao presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Eles dizem que Joe Biden não é o Joe Biden, é um clone do Joe Biden, né? Meu Deus do céu, não temos ainda a capacidade de clonar direito nenhum animal. Se clonou um, depois houve vários problemas, como é que clonaríamos um ser humano? Então é uma coisa completamente fora de lógica, não tem nenhuma base científica para isso, simplesmente uma fantasia, né? Mas o fato é que é o seguinte, galera, por que eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidamente para poder mais uma vez clarificar isso aqui? Eles dizem que tem provas. Eu queria ver, não existe provas. Existe ideia de que tem provas, eles falam que tem provas, mas não apresentam nenhuma prova. Apresentam documentos assim de pouca credibilidade, bem duvidosos, mas não apresentam de fato provas. Como me acusaram que eu não tenho prova em afirmar que essas pessoas morreram ou não. Mas usando a lógica de uma pessoa normal, eu sou, né, meu nível intelectual não é grande, assim, eu não sou um cientista, né, não sou um mega um PhD que tem um nível intelectual tão alto para poder pensar. Eu sou capaz de entender que não existe nenhum tipo de clone de pessoas que foram executadas. Então eu não preciso de nenhum documento para provar isso para mim, tá? Começando por aí. O fato é o seguinte, galera. Se nós focarmos nessas ideias fantasiosas, né, de fantasias que muitas pessoas estão comprando, tem várias pessoas comprando isso, dizendo que realmente isso está acontecendo, estaríamos perdendo a verdadeira Operação Storm. E qual seria? É que está passando debaixo dos nossos narizes. O nosso país Brasil sendo governado em estados do Brasil como São Paulo por literalmente corruptos, pessoas que estão querendo destruir o nosso país. Né? Não estou falando do nosso presidente, estou falando de corruptos, né? Lá em Brasília, o STF. Isso sim que nós deveríamos estar focados e preocupados em fazer vídeos para poder destruir essas pessoas.
né? Quando eu digo destruir no sentido democraticamente. Tá? Enquanto a gente está preocupado com que se o Steven Spielberg foi degolado, que ele foi morto, a Xuxa está fazendo livros para poder infectar a imagem das nossas crianças. Né? Enquanto a gente está preocupado se Joe Biden é um clone, se ele não é um clone, a esquerda americana está preocupada em destruir a imagem do presidente americano, que é a representatividade da direita no mundo. E se ele cair, obviamente, a direita do mundo inteiro vai cair junto. Então meu recado seria o seguinte: enquanto essas pessoas ficarem focadas em fantasias, em desejos que gostaríamos que fosse verdade, que esses atores de Hollywood, que eu não estou dizendo que isso não aconteça, milhares de crianças desaparecem e a gente sabe que tem finalidades terríveis, né? Só nos Estados Unidos são quase 1 milhão de crianças que desaparecem por ano, né? E onde estão essas crianças? Não é verdade? A gente sabe que tem finalidades terríveis. A gente não está dizendo que esses atores de Hollywood não têm culpa nisso aí. Muitos têm. O próprio Mel Gibson já falou que é horrível a pedofilia em Hollywood. E a gente sabe, desde político, líderes religiosos, atores, empresários de muito dinheiro, estão envolvidos até o pescoço com essas sujeiras. Né? Inclusive, eles ganharam força no Brasil, e essas organizações que estão espalhando esses fake news, literalmente fake news, quando o Trump falou que iria aumentar a segurança, ou ia colocar o FBI, grupos bem definidos, investir muito dinheiro para poder destruir essa rede de tráficos humanos. E a gente sabe que isso já existe há muito tempo, muito antes do Donald Trump. Né, na fronteira dos Estados Unidos mesmo, as pessoas que atravessam para cá, mulheres e crianças, muitas das vezes são estupradas. Isso é fato. Tem N relatos sobre esse assunto. Né, são estupradas e algumas mulheres são colocadas realmente em cativeiros, como se fossem escravas para prostituição, para pagar, né, para poder entrar para os Estados Unidos. Isso é um crime absurdo. Né, a gente sabe disso. Isso tudo é fato. Mas enquanto a gente estiver focado de que os criminosos, essas pessoas que fazem essas coisas, já estão presas, já foram degoladas, já foram executadas e que são clone, na verdade eles continuam fazendo isso aqui fora. Então não adianta a gente criar uma fantasia de um remedinho que não vai curar o problema. Né? Então, essa mensagem que eu quero dizer aqui de uma forma bem objetiva, sem entrar em muitos detalhes, eu falei bastante na live, quem quiser mais detalhes sobre o assunto, devemos focar nossas energias em canais que de fato apresentam soluções, que apresentam ideias que realmente façam a gente pensar em como buscar um resultado para isso tudo aí. Como a gente destruir, né, no bom sentido, galera, democraticamente, mais uma vez, com que políticos corruptos saiam do poder. Vamos nos unir, criar ideologias, votar essas pessoas para fora dos governos, vamos restabelecer a nossa polícia, né? Porque tudo é a base da política. Com uma boa política, a gente consegue movimentar e mudar as coisas. Aí sim, a gente vai prender esses covardes, esses assassinos, esses corruptos. Não com ideias fantasiosas, né, de que já estão presos, que todo mundo já foi executado, que o Obama já tem uma pulseira de segurança, que é o clone dele, que ele estava... É muita conversa, galera. O fato é que o tempo vai passar, se a gente ficar preso nessas ideias, cedo ou tarde vai vir a luz que nada disso foi verdade e a gente só perdeu tempo. Então vamos nos unir, vamos ganhar força e não vamos deixar que o mal nos vença e que algumas coisas venham atrapalhar da gente realmente focar que é o mais importante, no que é mais importante, que é de fato buscar a solução para esse problema. Valeu? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.